Fala galera do YouTube, Faca na Caveira, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube da Loja do Concurseiro. Eu sou o professor Emerson Castro e você vai estar conosco nesse projeto, se Deus quiser, até conseguir a sua vaga para soldado da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Hoje, dia 16 de janeiro de 2018, saiu o edital e vamos então à nossa aula 1, a primeira parte do Estatuto dos Militares do Rio Grande do Norte, o nosso aulão 1 aqui no YouTube dessa série, que vai contar com vários outros aulões de outros professores também, tá certo? Já te adianto que aqui na descrição desse vídeo você encontra a nossa playlist com todos os aulões grátis. E aí um parêntese, o Estatuto dos Militares ele está todo grátis para você, todo. Essa é a aula 1 que nós estamos regravando, regravamos também a aula 5, tá certo? Mas todas as outras aulas servem para você, foram gravadas ano passado para o concurso de Corpo de Bombeiro Militar também do Rio Grande do Norte. Então todas as nossas videoaulas estão atualizadas, estamos apenas trocando a parte 1 e também trocamos a parte 5. Confie que está tudo atualizado, tudo gabarito. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então vamos à aula. Olha só, o Estatuto dos Policiais Militares do Rio Grande do Norte é nada mais, nada menos do que a Lei 4.630 de 1976. Por ser uma lei antiga, sofreu diversas atualizações, inclusive ano retrasado, 2016, ano passado, 2017, e por isso estamos trocando a aula 1 e a aula 5 também, para você ter todo o conteúdo extremamente atualizado. Nessa videoaula vamos falar do artigo 1º ao artigo 11. Então, muitos pontos importantes. Adianto para você também, ao final, teremos exercícios para você fazer o julgamento em certo e errado, exercícios que vão te ajudar a somar para a tua preparação. Então, quer passar? Fica até o final, sai das redes sociais, foca, concentra, só passa quem se dedica. Não tem espaço para camarada que não tem força de vontade. Então, vem comigo, desliga do mundo e concentra nessa aula. Tranquilo? Vamos lá. Finalidade da lei. Qual é a finalidade do Estatuto? Ele regula a situação, as obrigações, os deveres, direitos e prerrogativas dos policiais militares do Estado do Rio Grande do Norte. O professor fala disso, não fala em punições disciplinares, não fala detalhadamente sobre promoção e etc. Não, porque existem outras leis, inclusive no teu edital existem diversas outras leis que nós vamos trabalhar no nosso curso completo, no nosso site, tá? Então aqui o Estatuto ele regula isso, a situação dos militares. Vamos falar nessa videoaula ainda hoje. Daqui a pouco a gente já começa falando sobre a situação dos policiais, as obrigações, aulas futuras, deveres, direitos e prerrogativas também nas aulas futuras que estão presentes no YouTube, também de graça para você, tá? Olha só, características da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Ela é subordinada ao secretário de Estado responsável pela segurança pública, tá? Subordinada ao secretário de Estado. Ou seja, se o secretário de Estado disser a PM do Rio Grande do Norte deve fazer tal coisa, vai fazer, porque ela é subordinada. Claro que o secretário geralmente se reúne com o comandante-geral da PM e aí faz os ajustes finos para poder gerar a determinação ou a solicitação, tá bom? Destinada ao quê? Manutenção da ordem pública do Estado. Costumamos dizer que essa é a missão institucional, é a missão precípua, é a atividade finalística, é a atividade fim da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Se é uma polícia, a atividade fim dela tem que ser manutenção e preservação da ordem
pública. E aqui está muito bem descrito no Estatuto. Destinada à manutenção da ordem pública do Estado. Ela é o que, pessoal? Força auxiliar, reserva do Exército Brasileiro. O que é isso? Ela é uma força de auxílio ao Exército. Reserva por quê? Vai ter uma guerra no Brasil, que Deus nos livre. Claro que ninguém quer isso. Vai ter uma guerra. Quem vai à frente? Vai o Exército, a nossa força terrestre. Mas, lá bem à retaguarda, todo mundo está morrendo, todo mundo, estamos precisando da polícia. Em um contexto, entra a Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Vamos fazer um paralelo contrário. Em uma outra situação, veja como os órgãos de segurança pública eles se apoiam uns aos outros. Invasão do Morro do Alemão do Rio de Janeiro. Que foi que aconteceu? Polícias subiram o morro e quem ficou um pouco à retaguarda? O Exército Brasileiro, os fuzileiros, Marinha, etc. Não quer dizer que aquelas forças armadas são auxiliares da PM, não. Mas elas se apoiam. Elas apoiaram aquela ação. Mas a PM ela é uma força auxiliar e reserva do Exército, tranquilo? Hoje isso aqui é muito bem definido, né? A gente visualiza sempre os órgãos públicos de segurança pública e as Forças Armadas se unirem bem em prol da sociedade, em prol da manutenção da ordem pública. Recentemente, no nosso estado aqui do Rio Grande do Norte, que foi que aconteceu? Forças Armadas atuaram nas ruas, porque greve da Polícia Militar e da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Tranquilo? Então veja que há esse apoio aí. Tranquilo? Tá? Então, características da PM. Cai isso em prova? Cai. Tem que gravar? Tem. Policiais militares, os integrantes da PM do Estado, em razão da destinação constitucional da corporação e em decorrência de leis vigentes, constituem uma categoria especial de servidores públicos estaduais e são denominados policiais militares. Tranquilo? Bem, lembra que eu falei ainda há pouco que a gente ia falar da situação dos militares logo mais? Pronto, chegou o momento. Pessoal, resumindo, nós temos duas situações. O pessoal que ainda está exercendo o serviço público, eles são chamados de militares que estão na ativa ou da ativa, em serviço ativo, etc. E o pessoal que não mais exerce o serviço público de policial militar. Esse pessoal, então, é chamado de inativo. Quem ainda exerce, então, quem é? Da ativa. Quem não mais exerce? Inativo. Então, vamos primeiramente conhecer quem são os policiais militares que estão na ativa. Policiais militares de carreira. Quem mais? Os incluídos na PM voluntariamente durante os prazos que se obrigam a servir. Os componentes da reserva remunerada quando convocados. Ei, professor, reserva remunerada, em algum momento eu já ouvi dizer que eles são da inativa. Exato. Vamos falar na tela seguinte. O pessoal da reserva remunerada realmente pertence à inatividade, porém, quando eles forem convocados, eles voltam a pertencer à situação de atividade, tá? Ah, Emerson, então o cara da reserva, ele é da onde? Qual é a situação dele? Inativo. Mas se ele for convocado, ele volta para a situação de atividade, tá certo? Os alunos dos órgãos de formação de policiais militares da ativa, você que está me assistindo, que vai ser, sim, eu creio nisso, um PM do Rio Grande do Norte, enquanto estiver fazendo o seu curso de formação de soldado, já vai ser considerado militar da ativa, tá certo? Bem, passamos aqui agora para o pessoal da inativa. Na reserva remunerada, veja então, esse pessoal é inativo. Quando pertencem à reserva da corporação,
e percebem remuneração do Estado, recebem remuneração do Estado, porém sujeitos ainda à prestação de serviço na ativa mediante convocação. Então, presta atenção. Quem é o camarada da reserva remunerada, por exemplo? Grava assim, é uma espécie de aposentado, tá? Tem outras formas de pensar? Tem. Mas assim, regra geral, grava assim, é o cara que trabalhou 30, 35 anos, 40 anos de serviço na PM e pediu ou foi compulsoriamente ex officio para a inatividade. Qual a modalidade que ele foi? Reserva remunerada, uma espécie de aposentadoria, tá? Esse camarada vai continuar recebendo remuneração? Vai. Ele ainda está sujeito à convocação? Está. Aí ele é da reserva remunerada. Então grava. Reserva remunerada é aquele que ainda está sujeito à convocação, mas já é inativo. E se for convocado? Se for convocado, ele volta a pertencer à situação de atividade, conforme falamos aqui. Tá bom? Depois da reserva, quem mais? Nós temos a figura dos reformados. Quando, tendo passado por uma das situações anteriores, quais foram as situações anteriores? Da ativa e da reserva remunerada. Como assim, professor? Quando tendo passado por uma das situações. Gente, o reformado, ele pode ir direto da ativa para a reforma, ou seja, ele passa da ativa para a inativa. Como é que se dá isso? Vou citar um exemplo. Eu, Emerson, imaginemos que eu sou soldado da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Estou em um acompanhamento tático, em uma perseguição, como chamam aí vulgarmente, a sociedade chama, a meliante. E aí, em uma troca de tiros, pega um disparo, atinge um órgão meu que me impossibilita, a partir dali, de permanecer na atividade policial. Aí eu passo da ativa direto para a inatividade na modalidade reformada. Por que professor reformado e não reserva remunerada? Porque o reformado não poderá mais ser convocado para o serviço ativo. Eles estão, olha, dispensados. Olha essa palavrinha aqui, olha, forte, ó. Definitivamente da prestação de serviço na ativa. Então, como eu tomei um tiro, tá certo? E estou impossibilitado de permanecer na ativa, eu vou para a inativa, mas na modalidade de reformado. Aquela que eu estou definitivamente dispensado de ser convocado para ativa. Esse é um exemplo. Quando ele diz uma das situações anteriores, ele pode ter sido da ativa, ido para a inativa na modalidade reserva remunerada, e da reserva ele pula para reformado. Exemplo, eu trabalhei, fiz o meu tempo de serviço, pedi para ir para a reserva remunerada, mas chega uma certa idade, você tem acesso a todas as aulas, as idades todas estão previstas nas aulas futuras, tá certo? E chega uma certa idade em que eu não posso mais continuar na reserva. Por quê, professor? Porque a partir daquela idade é considerado que eu não tenho mais condições de exercer o meu serviço da ativa. Então eu saio da reserva remunerada, mesmo que eu não queira, mesmo que eu tenha totais condições ainda físicas e mentais de exercer a atividade, o regulamento, o estatuto me joga para a situação de reformado, a qual eu fico dispensado definitivamente do serviço ativo. Beleza? Entendeu aí? Diferença de reserva remunerada e reformado? Tranquilo? Os PMs de carreira são os que no desempenho voluntário e permanente do serviço policial militar têm vitaliciedade assegurada ou presumida. Vitaliciedade assegurada ou presumida
é o que me garante continuar sendo policial, a menos que eu queira deixar de ser ou que eu cometa atrocidades, transgressões, crimes e seja condenado à perda daquele meu cargo. Mas se isso não é lógico? Não, não é lógico. Por quê? Se não fosse assim, poderia acontecer o quê? O capitão chegaria para você com 6 meses de serviço, olhou feio para o capitão, ele chegou para você e disse assim, olha, devido a você ter me olhado feio, não gostei da sua atitude, você pega sua farda, devolva na primeira sessão de pessoal e não precisa mais vir amanhã. Você está demitido, dispensado, exonerado, sai daqui, vai-te embora da PM. E aí ele não pode fazer isso, porque você tem a vitaliciedade assegurada ou presumida, você só sai se você quiser, ou se for após todo um devido processo legal, contraditório, ampla defesa. Beleza? Tranquilo? Adiante. Bem, vamos lá para o artigo 4º. O serviço policial militar consiste no exercício de atividades inerentes à polícia militar e compreende todos os encargos previstos na legislação específica e relacionados com a manutenção da ordem pública do Estado. 5º, a carreira policial militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades da PM, denominada atividade policial militar. A carreira policial militar é privativa do pessoal da ativa, claro. O da inativa já pagou a etapa dele, já cumpriu. A carreira é privativa do pessoal da ativa. Inicia-se com o ingresso na PM e obedece à sequência de graus hierárquicos que a gente passa a visualizá-los a partir da nossa próxima aula, aula 2. Vamos falando de hierarquia e disciplina. E nas demais também a gente sempre está tocando nesse ponto dos graus hierárquicos. Acompanhe nossas aulas. Aqui um ponto bem polêmico, caiu recentemente na Polícia Militar do Maranhão. Vira e mexe cai. A gente acha uma besteira isso aqui aparecer nas provas, porque é um ponto tão polêmico e tem tanta coisa para ser cobrada que não precisava aparecer, mas aparece e a gente vai comentar da melhor forma. O que diz o parágrafo 2º? É privativa de brasileiro nato a carreira de oficial da Polícia Militar. Ou seja, quer dizer o que aqui? Para ser oficial da PM do RN, tem que ser brasileiro nato. Beleza? É o que diz o Estatuto. Então, se na prova perguntar de acordo com o Estatuto, é isso aqui. Mas de forma ampla, olha aqui, brasileiro naturalizado pode ser oficial da PM ou do CBM-RN? De forma ampla? Sim, pessoal. De forma ampla, sim. Por quê? Porque, olha só, a Constituição Estadual do Rio Grande do Norte, atualizada pela Emenda Constitucional 008 de 2012. Os membros da PM, no seu artigo 31, e do Corpo de Bombeiro Militar, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina são militares do Estado. O acesso aos quadros de oficiais da PM e do CBM é privativo de brasileiro e exige, entre outros requisitos, a aprovação em curso de formação de oficiais. Então, quer dizer que aquele já fala que é privativo de brasileiro e é a Constituição Estadual. Se é a Constituição do Estado, está acima do Estatuto. Supremacia das leis. É uma lei que está acima. É a Constituição Estadual. Inclusive foi atualizada em 2012, onde o nosso Estatuto é de 1976. Tá? Então, de forma ampla, o naturalizado pode? Pode, porque na Constituição fala isso. Tá beleza, pessoal? Fala que é privativo de brasileiro e não mais de brasileiro nato, como fala o Estatuto, tá? Ainda mais, vamos adiante. E a Constituição Federal? Olha o que diz no artigo 12. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Só pode ter distinção entre natos e naturalizados no que está nessa Constituição. E o que está dizendo aqui? Parágrafo 3º.
São privativos de brasileiros natos. Cargo de quê? Presidente e vice-presidente da República. Então não tem jeito. Não pode naturalizado ser presidente nem vice. Bem como presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro do Estado da Defesa. Ei, PM não é Força Armada. Usa arma, porta arma. Forças Armadas são quais? Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira, Aeronáutica, tá, pessoal? Só essas três. Então, para ser oficial das Forças Armadas, tem que ser brasileiro nato? Tem. Então, segundo a Constituição Federal, segundo a Constituição Estadual do Rio Grande do Norte, o naturalizado pode ser oficial da PM? Pode. Mas se a prova perguntar, segundo a lei tal, que é o quê? O estatuto, nesse caso, tem que responder a questão de acordo com esta lei. E esta lei diz o quê? Que é somente brasileiro nato. Beleza? Entendemos isso? É complexo? É injusto a gente considerar perguntar isso na prova? Também achamos. Até porque, não vou mentir para você, tem vezes que leva em conta isso, tem vezes que leva em conta o outro, tem vezes que mistura tudo, mas esse é o lógico. Esse é o lógico. Se forem por aqui e ficarem, por exemplo, por uma questão ao contrário a isso, é muito fácil de um advogado conseguir que você reverta essa questão, porque o que está sendo falado aqui não é o professor Emerson. Foi feita uma consulta jurídica a vários advogados, juristas, professores, inclusive, da loja do concurseiro. Tá certo, pessoal? Esse é o coerente, esse é o correto, e é isso que tem que ficar na tua cabeça. Tá bom? Artigo 6º. Os militares estaduais da reserva remunerada poderão ser designados para executar atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio na forma estabelecida em legislação específica. Então, veja só, o que pode acontecer? Um militar estadual, seja ele PM, seja ele bombeiro militar, estando na reserva remunerada, que você já aprendeu o que é, poderão ser designados. Imaginemos que está um caos a ordem pública, violência generalizada no estado de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, perdão, na cidade de Natal, e aí entende-se então o governador, o comandante-geral, até mesmo o presidente da República vê a necessidade de reforçar o efetivo na cidade ou no estado por inteiro do Rio Grande do Norte. E aí, o que fazer? Aumentar efetivo é uma das soluções normalmente. Já colocamos todos os PMs nas ruas, os bombeiros também. Precisamos de mais gente. Nesse momento, pode o governador do estado, o presidente da República, o comandante-geral, em conjunto, de repente, entenderem que é hora de convocar, de designar esses militares da reserva remunerada para o serviço ativo, para ajudar na preservação da ordem pública. E aí vão fazer essa designação. Essa designação ou convocação, ela tem um caráter transitório. Caráter transitório. Então tem que ter uma data de início da convocação e uma data de término. Não pode ser o caráter permanente para sempre. Não pode, tá? O caráter é transitório. Mediante aceitação voluntária. Olha, guerreiro, você tem interesse em colaborar com a PM, novamente, a gente quer te convocar para a ativa para você ajudar no combate a essa criminalidade que está alarmante, que se assolou pelo Estado. Você vai ajudar na preservação da ordem pública. Ele pode dizer sim ou não, porque a aceitação ela é voluntária. O ato ele é do comandante-geral. Antes de janeiro de 2017, a redação anterior previa que era um ato do governador do estado. Então, se você vai fazer o concurso agora de 2018, como eu te falei, hoje é dia 23 de agosto de 2018, estamos atualizando a aula para que você possa falar essa linguagem, que foi uma alteração
de 2017. O ato é do comandante-geral, é ele quem designa, é ele quem convoca esse militar da reserva remunerada, certo? Desde que haja, claro, necessidade ou conveniência para o serviço. Ao final dessa aula, você não pode sair daí, nós resolveremos 4 exercícios, então fica atento, fica ligado, porque é interessante você verificar se você aprendeu, se você está atento, se você vai acertar essas 4 questões também, tá? Esse parágrafo único também, antes de 24 de janeiro de 2017, ele não existia. Ele passou a existir. O que ele diz? A designação ou convocação se dará por ato de quem? Do comandante-geral. Se for um PM, é o comandante-geral da PM. Se for convocação de um bombeiro militar, comandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar, do RN. Por delegação do governador do estado. Então é o governador que delega, mas o ato é de quem? Do comandante-geral. Quando solicitada por quem? Pelo chefe do Poder Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, chefe de outros órgãos vinculados à administração do Estado, chefe dos órgãos vinculados à administração dos poderes federais e chefe do Poder Executivo dos municípios do Estado. Então esse pessoal solicita, o governador delega, mas o ato é de quem? Do comandante-geral. O governador delega, para o ato sai assinado pelo comandante-geral. Essa redação desse artigo, ela foi atualizada pela Lei Complementar número 586, de 24 de janeiro de 2017. Então, se você estava estudando com uma outra ideia referente aqui ao artigo 6º, você corta, porque esse aqui é o artigo 6º mais atualizado, tá? Artigo 7º, são equivalentes às expressões na ativa, da ativa, em serviço ativo, em serviço na ativa, tal, conferidas aos PMs no desempenho de cargo, comissão, encargos, incumbência ou missão, serviço ou atividade policial militar, ou considerada de natureza policial militar, nas organizações policiais militares, bem como outros órgãos do Estado, quando previsto em lei ou regulamento. Tá? Então aqui são sinônimos. Ah, o cara é da ativa, é na ativa, está em serviço na ativa, são sinônimos. Tá? Adiante, artigo 8º, a condição jurídica dos policiais militares é definida pelos dispositivos constitucionais que lhes forem aplicáveis por este estatuto e pela legislação que lhes outorga direitos e prerrogativas e lhes impõe deveres e obrigações. Artigo 9º, importante, o disposto neste estatuto aplica-se no que couber a quem? Aos PMs da reserva remunerada e convocados, aos capelães policiais militares. Então, tudo que está escrito no estatuto, no que couber, tem a ver também com os policiais da reserva remunerada e aqueles que são convocados. Porque se eles foram convocados, eles voltaram para a ativa por um período transitório. Você viu ainda há pouco no artigo 6º, aceitação voluntária, ato do comandante-geral. E os capelães policiais militares também estão inseridos no contexto do Estatuto dos Policiais Militares do Rio Grande do Norte. Ok? Vamos adiante? Bem, meus amigos, aqui agora a gente falou já de alterações no artigo 6º. Agora a gente vai falar de alterações no artigo 10 e também no artigo 11. Tanto no artigo 10 quanto no artigo 11 foram alterados agora em janeiro de 2018. Então, se você não está estudando ainda com esse material, com essa atualização, presta atenção. Muita coisa a partir de agora é decoreba, a gente vai passar um pouco rápido para não tomar teu tempo. Claro que muita coisa você lendo aí, você vai entender. E a gente, é claro, sempre focando naquilo que a gente acha que é o principal, naquilo que tem incidência maior de aparecer na tua prova, certo? Artigo 10. O ingresso nas corporações militares estaduais, instituições que exercem suas atividades profissionais em regime de trabalho de tempo integral, é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de raça, sexo ou de crença religiosa,
mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as condições prescritas em lei, no edital do concurso e nos respectivos regulamentos. Diante da natureza dos riscos e complexidade do cargo público de militar estadual, que exige plena capacidade física, visual, auditiva e mental, não serão destinadas vagas para pessoas com deficiência. Não serão destinadas vagas para pessoas com deficiência devido à incompatibilidade para o exercício da profissão. Ah, professor, mas isso não é justo e tal, não sei. Ei, não é o professor Emerson que está dizendo que é ou não. Ah, mas o concurso da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, aceita já pessoas com deficiência. Eu sei, a gente vê realmente isso nos concursos mais atuais. Porém, agora em 2018, foi alterado esse artigo 10 e deixaram bem claro aqui, ó, diante da natureza, dos riscos e complexidade do cargo público de militar estadual, que exige plena capacidade física, visual, auditiva e mental, não serão destinadas vagas para pessoas com deficiência, devido à incompatibilidade para o exercício da profissão. Mas, Emerson, será que eu consigo entrar na justiça, dar um remédio constitucional para poder alterar isso aí? Não dá para te dizer isso, pessoal. O que a gente tem que trabalhar aqui é com o que está na lei. Na lei está dizendo isso. Na tua prova, se perguntarem, é isso. Agora, se você tem uma deficiência e quer fazer o concurso, sugestão, procurar um advogado para analisar bem a viabilidade da sua nomeação, caso você passe, tá certo? Vai ter que frequentar o curso de formação, tal. Procurar um advogado para checar essa situação aqui, que não é uma situação tão simples de você analisar aqui agora. O interessante é que você procure esse profissional que com certeza vai lhe dar a melhor orientação. Mas para a prova, a regra é, não serão destinadas vagas para pessoas com deficiência. Tá? Para a prova é isso. Parágrafo 2º. O edital do concurso público e do processo seletivo deverá conter exigência para admissão e matrícula no curso de formação do candidato ao concurso público e processo seletivo, mediante prévia inscrição, que será efetivada em 2 etapas, preliminar e definitiva. O valor da retribuição atual do cargo público que pretende concorrer. Observe que no seu edital, essas informações têm que constar. E constam. Se você observar lá, está lá, por exemplo, a remuneração que você vai ter direito. A descrição das atribuições do cargo público. Jornada de trabalho, tal. Tem lá. Escolaridade mínima exigida para o exercício do cargo público. Você sabe, isso é uma das outras alterações. Até o concurso anterior, você, para ingressar na PM do Rio Grande do Norte, como soldado, bastava ter o nível médio. Hoje, nesse concurso já de 2018, o nível exigido de escolaridade já passou para o nível superior. O total de etapas do concurso público do processo seletivo, a cidade onde será realizada a respectiva etapa do concurso, o número total de vagas do cargo público a serem preenchidas, os limites de idade que autorizam a matrícula no curso de formação. Você viu que lá no seu edital está dizendo o limite de idade, inclusive a gente vai falar aqui também. As exigências e matérias sobre as quais versarão as provas objetivas ou escritas. É lá que está dizendo se tem português, se tem matemática, se não tem, se tem legislação pertinente à PM do Rio Grande do Norte. O que tem? Conteúdo programático. Está no teu edital. As exigências e condições para a realização do exame de saúde, exame de avaliação psicológica, investigação social e exame de aptidão física. Muita coisa sobre isso a gente vai falar ainda nessa aula de hoje. Professor, tem exame toxicológico? Não tem. Quanto é o tempo? Vamos falar ainda hoje. O desempenho mínimo para aprovação na prova objetiva, nota de corte, a partir de quantos % eu vou ser classificado ou não, posso entrar ou não. Os critérios de avaliação dos títulos, caso existam. Parágrafo 3º, importantíssimo. A validade do concurso público e do processo seletivo será de 90 dias, prorrogável uma única vez, por igual período, a critério da administração pública militar, não podendo exceder, em hipótese alguma,
a 180 dias. Então, a validade do concurso público de vocês, máxima, pelo parágrafo 3º, tem que ser de 180 dias no máximo, que são os 90 dias prorrogáveis por mais 90, que totalizam 180. Com o início da vigência contada a data de publicação em Diário Oficial do Estado, da classificação final ao término do certame, que conterá a relação nominal dos candidatos aprovados e classificados em ordem decrescente, ou seja, primeiro lugar, segundo, terceiro até o último. E no processo seletivo, dentro do número total das vagas disponibilizadas no edital para o cargo público específico que se inscreveram. Todo o artigo 10, que nós acabamos de visualizar, tem a nova redação dada pela Lei Complementar número 613, observa, do dia 3 de janeiro de 2018. Mais uma vez, quem estava estudando com algo diferente disso aqui, está errado. Atualiza aí então a tua apostila, a tua memória principalmente, porque se isso aqui atualizou em 2018, bem como o artigo 6º que atualizou em 2017, é uma grande chance ou não de aparecer na tua prova? É sim. Então fique esperto com relação a isso, tá? Vamos para o artigo 11, como eu falei ainda há pouco, também foi alterado, tem a nova redação com base nessa lei complementar do dia 3 de janeiro de 2018. Então é muito importante. Aqui mais ainda são requisitos para ingresso. Isso aqui tende a aparecer na tua prova, presta atenção. Então fica a dica para você ficar muito esperto nesse artigo 11. São requisitos para ingresso. Então, vamos falar aqui dos requisitos para ingresso na PM e no Corpo de Bombeiro Militar do Rio Grande do Norte. Ser brasileiro nato na forma prevista em lei. É interessante isso aqui, é um ponto polêmico. Por que é polêmico? Porque se você pegar o seu edital, está dizendo lá, brasileiros natos ou naturalizados, já que o cargo é de soldado. Mas no artigo 11 ele está falando apenas do brasileiro nato. Ficou um pouco de incoerência? Ficou, mas é o que está aqui. Possuir ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente através dos meios previstos no edital do concurso público, incluindo certidão de antecedentes criminais do ITEP, certidões negativas, etc. Estar quite com as obrigações eleitorais, TRE, você consegue essa certidão de quitação eleitoral. Estar quite com as obrigações militares. Não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade, restritiva de direitos ou qualquer condenação total. Exemplo, não ter ido para a cadeia, xadrez, chachado, cana, não pode ter tido condenação criminal com pena privativa de liberdade. Inciso 6. Observe então que aqui a gente falou tal, e aqui a gente está dando um destaque maior, porque isso aparece demais em prova de concurso público para a Polícia Militar, tá? Então, cuidado com relação a isso. Ah, mas pode cair ou não? Exato, mas aqui a gente trata sempre daquilo que tem uma certa incidência maior em prova. Isso aqui é um ponto que você deve ficar atenta. Para a PM, a estatura para o pessoal do sexo masculino, 1,65 m. Para o pessoal do sexo feminino, 1,60 m. Já para o corpo de bombeiros, sexo masculino, 1,60 m. Sexo feminino, 1,55 m. Beleza? Gravou, decorou, tem que estar na mente. Valeu! 7. A idade do candidato. Então, aqui também, importante isso aqui, quando se fala da idade do candidato. Completos até 31 de dezembro do ano da inscrição. O teu concurso agora em 2018, então, qual é a ideia? Até o dia 31 de dezembro de 2018, você tem que estar dentro dessas idades. No teu caso, que vai fazer para soldado, tu entras aqui na linha A, mínimo de 21 e máximo de 30 anos de idade. Se você pegar o seu edital, está dizendo exatamente isso. Mínimo de 21 e máximo de 30 anos de idade. Máximo de 36 para o quadro de oficiais de saúde e o quadro de oficiais de apoio à saúde.
mínimo de 21 e máximo de 40 para o quadro de oficiais capelães. Então, essas idades para ingresso é importante. A linha A é o teu caso, geralzão, soldado, 21 a 30. QoS, QoAS, máximo de 36. Os médicos, por exemplo, tá? Mínimo de 21, máximo de 40 para os capelães, certo? 8. Haver concluído com aproveitamento o respectivo nível e curso específico devidamente comprovado por meio de fotocópia autenticada em cartório do diploma, certificado ou declaração reconhecido legalmente por Secretaria de Educação de quaisquer das unidades federativas do Brasil ou pelo MEC. Quadro de oficiais combatentes. É exigido que para o quadro de oficiais combatentes? Que tipo de certificado de diploma? Para o quadro de oficiais combatentes, bacharelado em Direito para PMs do Rio Grande do Norte. E graduação em nível superior nos graus bacharelado ou licenciatura para os bombeiros militares. Então, para ser oficial combatente da PM do Rio Grande do Norte, tem que ser bacharelado em Direito. Tem que ter cursado, então, obviamente, o curso de Direito. Já para ser oficial do Corpo de Bombeiro Militar, pode ser qualquer nível superior a nível de bacharelado ou licenciatura, tá? Para os quadros de oficiais de saúde, graduação em nível superior em medicina, odontologia, farmácia ou enfermagem. E nível superior de pós-graduação ou residência na especialidade correspondente. Já para os quadros de oficiais de apoio à saúde, graduação em nível superior em serviço social, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, veterinária ou biomedicina. E nível superior de pós-graduação ou residência na especialidade correspondente. Ok? Vamos lá. Bem, na linha D fala quadro de oficiais capelães. Qual é o critério, então? Você tem que ter o quê? Graduação em nível superior, claro, evidente, em formação teológica. Para o quadro de praças da Polícia Militar, QPPM, que é o quadro que você que está me assistindo, que vai fazer o concurso agora para soldado, vai entrar no QPPM. E no quadro de bombeiro, praça bombeiro militar, QPBM. Graduação em nível superior nos graus bacharelado ou licenciatura. É por isso que no seu edital prevê lá que para ser soldado tem que ter graduação de nível superior. Tá aqui, ó. Para ser praça da Polícia Militar tem que ter graduação em nível superior, assim como para ser praça bombeiro militar. Tanto pode ser bacharelado como licenciatura. Quadro de praças policiais militares músicos, QPM. Graduação em nível superior, obviamente, em música. Quadro de praças policiais militares de saúde, QPS. Graduação em nível superior na área correspondente e formação técnica na área correspondente, conforme descrito na legislação específica. Não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade física definitiva. Então quer dizer que eu, que já servi o exército, que fui, ou não servi, mas que fui isento do serviço militar por conta que eu tinha, por exemplo, uma incapacidade física de audição. Se eu fui isentado do serviço militar obrigatório, lá nas Forças Armadas, por conta de uma incapacidade física definitiva, eu não posso ingressar na PM do Rio Grande do Norte. Mas, Emerson, eu posso entrar na justiça, não sei o quê. Isso é outra coisa. Mais uma vez, procure um advogado para tratar disso. Pelo estatuto não pode, tá? Ser considerado apto no exame de saúde, no exame de avaliação psicológica e na investigação social, conforme critérios estabelecidos nesta lei e no edital do respectivo concurso público. Possui aptidão física verificada mediante prova de capacidade física, o famoso TAF, teste de aptidão física, em hipótese alguma poderá ser repetido em data diversa da aprazada, conforme critérios. O dia vai ser marcado naquela data, naquele horário, nada de fazer em outra data.
ser habilitado para condução de veículo automotor, no mínimo na categoria B. No mínimo na categoria B quer dizer que se a pessoa é habilitada na categoria C, na categoria D, na categoria E, ela pode? Pode, porque é no mínimo na categoria B. Emerson, eu tenho a categoria A. Eu posso fazer o concurso? Poder fazer, pode. Mas no momento em que tiver que apresentar a documentação, vai ter que apresentar a habilitação na categoria B. A é inferior na gradação da categoria de habilitação à categoria B. Então, se você só tem A, no dia que for apresentar a documentação, tem que já ter dado o jeito de, durante o processo que você tem após a prova até a apresentação do documento, de tirar a carteira para virar no mínimo a B. Tá certo? Beleza, pessoal? Então, pelo menos categoria B. 13. Apresentar, quando o candidato for militar estadual ou federal, ofício de seu comandante. Ah, eu estou no exército, professor, sou soldado lá, sou sargento, passei na prova da PM. Então, você é um militar federal. Tem que apresentar o ofício do seu comandante, chefe ou diretor, dirigido à Comissão de Coordenação Geral do Concurso, declarando ciência e ausência de pendências do candidato perante a instituição. Não podendo o militar estar no comportamento insuficiente ou mal. Para quem está estudando para o concurso, sabe que lá na parte do regulamento disciplinar, a gente fala em comportamento, aí fala comportamento bom, insuficiente, mal e etc. Não ter sido exonerado, demitido, excluído ou licenciado ex officio de uma das corporações militares estaduais ou das Forças Armadas, inclusive por força de decisão judicial, Conselho de Disciplina ou PAD. Sob pena de eliminação do concurso público e do processo seletivo, requisito que deve ser mantido ao longo da carreira militar: não possuir tatuagem ou pintura que faça qualquer alusão à ideologia terrorista ou extremista. Tá? Então, aquelas suásticas, né, que remetem ao nazismo, é algo que está alusivo a extremismo. Tá? Ah, mas eu posso ganhar na justiça e tal. Em princípio, pelo estatuto, não pode. Tá? Em princípio, na teoria aqui não pode. Se você vai ganhar o direito na justiça, é outra coisa. Para a tua prova, não pode. Represente símbolos ou inscrições alusivas a ideologias contrárias às instituições democráticas. Incite a violência ou a criminalidade, a ideia ou ato libidinoso, ou qualquer forma de discriminação, ou preconceito de raça, credo, sexo ou origem. Tá? Então, alguma coisa com relação aos negros, com relação à homofobia, não pode. Incite ideia ou ato ofensivo à PM, ao Corpo de Bombeiro Militar ou às Forças Armadas e faça qualquer alusão a símbolo, nome, lema ou iniciais de organizações criminosas. Comando Vermelho, aí o camarada tem a tatuagem CV lá, com o símbolo do Comando Vermelho. Não pode, tá? 16. Haver sido aprovado, claro e evidente, em todas as etapas do respectivo concurso público de provas ou de provas e títulos na forma estabelecida no edital. Prova de conhecimentos que você vai fazer, teste físico, exame psicológico, investigação social. Então tem que ser aprovado em todas essas etapas. Depois é que você vai para o curso de formação. Parágrafo 1º, cuidado com isso, o exame de avaliação psicológica, ele tem um caráter eliminatório. O que quer dizer isso? Não tem o melhor e o pior. Não vai ser classificatório. Não vai ter o primeiro colocado do exame psicológico. O último colocado, não. É apto ou inapto. Ou seja, se for apto, passou para a próxima etapa. Se for inapto, você está eliminado do certame. Constituirá na avaliação objetiva e padronizada de características cognitivas e de personalidade dos candidatos, mediante o emprego de técnicas científicas autorizadas por quem? Pelo Conselho Federal de Psicologia, a ser realizada por psicólogo ou comissão de psicólogos, objetivando identificar os candidatos que possuam traços de personalidade incompatíveis para o exercício das atividades
policial e bombeiro militar, dentre elas. Então, o teste psicológico, a avaliação psicológica, ela vai, na verdade, observar principalmente isso aqui. Se aquele candidato apresenta um descontrole emocional, descontrole da agressividade, descontrole da impulsividade, alterações acentuadas da afetividade. Claro que o Conselho Federal de Psicologia tem lá uns balizadores, uma espécie de termômetro desses índices aqui. Então são perguntas, são respostas que você vai ter lá, são testes de desenho, etc, 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 que vão demonstrar, através daqueles testes, a sua personalidade. E aí, dentro desses padrões criados pelo CFP, vai observar lá se o seu descontrole está acima da média, se o descontrole da agressividade, do emocional, da impulsividade. Tudo isso tem que estar dentro da normalidade. Estando, você foi aprovado. Não estando, você está eliminado. Ok? Oposicionismo a normas sociais e a figura de autoridade. Dificuldade acentuada para estabelecer contato com as pessoas. Funcionamento intelectual abaixo da média, associado ao prejuízo no comportamento adaptativo e desempenho deficitário de acordo com sua idade e grupamento social. Distúrbio acentuado da energia vital, de forma a comprometer a capacidade para ação. Segundo parágrafo, será exigido no exame de saúde. Falamos do exame psicológico, agora vamos para o exame de saúde. No exame de saúde, você terá que ter, inclusive, o exame toxicológico, com laudo, para detecção do uso de drogas ilícitas, causadoras de dependência química ou psíquica, maconha, cocaína, crack, por exemplo, de qualquer natureza, citei apenas algumas, que deverá ser do tipo larga janela de detecção. Por que larga janela de detecção? Porque deve apresentar resultados negativos por um período mínimo de 180 dias. Tá? Existem alguns tipos de exame toxicológico. O que a PM exige, que o Corpo de Bombeiro Militar exige do Rio Grande do Norte, é o exame com larga janela de detecção. Tem que ter, no mínimo, 180 dias para resultados negativos. Quais são as condições desse exame toxicológico? Quem é que vai pagar? Quem é que vai custear? Deverá ser custeado pelo candidato, você. Realizado em laboratório especializado, que possua certificado de competência técnica específico para análise toxicológica de cabelos, devendo a certificação constar no laudo. E o exame será realizado a partir de amostras dos seguintes materiais biológicos: cabelos, pelos ou raspa de unhas, doados pelo candidato, conforme procedimentos padronizados de coleta. Esse exame, eu já te adianto, você deve saber, não é um exame tão barato normalmente pelo Brasil afora, tá? Então já se prepara, porque você vai passar e passando, esse é um dinheiro que normalmente você vai ter que gastar. Ah, mas o meu plano de saúde cobre esse exame. Show de bola, mas se não cobrir, você vai ter que pagar. O exame de saúde também inclui a avaliação psiquiátrica, que tem por finalidade atestar a condição mental do candidato nos termos do edital. A sistemática e os critérios necessários à avaliação psicológica e ao exame toxicológico serão fixados em regulamento. O candidato que se recusar a fornecer o material necessário para a realização do exame toxicológico em qualquer das etapas do concurso público ou praticar fraude com o objetivo de falsificar a declaração, documento ou de burlar quaisquer exames, será automaticamente eliminado do certame, ainda que comprovada a fraude após a homologação do resultado. Ah, ele fraudou, ele pegou a raspa de unha do amigo dele, porque ele tinha usado cocaína mês passado, por exemplo, um mês antes do teste. Burlou, pegou a raspa de unha do colega dele, o fio do cabelo do colega dele, que não tinha usado. Passou, foi homologado bonitinho. Ele já está lá no CFP fazendo o curso. Ele pode, Emerson, sair ainda? Pode. Mesmo que a fraude seja comprovada após a homologação do resultado final. Parágrafo 6º, a investigação social de caráter eliminatório
tem por finalidade verificar a vida e a conduta pregressa do candidato. No meu caso, por exemplo, na Polícia Rodoviária Federal, tivemos investigação social também? Tivemos. Policiais rodoviários federais foram na minha vizinhança perguntar quem eu era, como era meu comportamento. Foram no meu trabalho anterior, no Exército, e por aí vai, para avaliar a minha vida e a conduta pregressa. No teu caso, é semelhante também. Será semelhante também, se Deus quiser, eu creio nisso. Estendendo-se até o término do respectivo curso de formação, no âmbito moral, social e criminal, bem como aferir se estas se enquadram aos preceitos militares e necessários à carreira, nos termos desta lei e do edital do respectivo concurso público. Compete ao comandante-geral da respectiva corporação militar estadual, em conjunto com o secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos, por meio de ato administrativo publicado no Diário Oficial do Estado, a nomeação da Comissão de Coordenação Geral e das demais, caso entendidas necessárias ao adequado transcorrer do concurso. Para que o concurso ande de uma forma padrão, tem que ter algumas comissões para que vão tratar especificamente determinadas coisas. E aí, por exemplo, a Comissão de Coordenação Geral, presidida por um oficial superior da Corporação Militar Estadual, com a atribuição de quê? Coordenar todas as etapas do processo seletivo. Secretaria-Geral, presidida também por um oficial superior ou intermediário. Lembrando, quem são os oficiais superiores? Major, tenente-coronel e coronel. Oficial intermediário, capitão. Com a atribuição de auxiliar a Comissão de Coordenação Geral na expedição de documentos. Comissão de Avaliação Jurídica, presidida por um oficial superior ou intermediário, com a atribuição de coordenar e fiscalizar as atividades relativas às peças jurídicas e administrativas. Verificar a legalidade daqueles atos todos e por aí vai. Recursos, etc. Comissão para o Exame de Saúde, oficial superior, é o presidente, atribuição de coordenar o exame de saúde. Comissão para o Exame de Avaliação Psicológica, presidida por um oficial superior ou intermediário, com atribuição de coordenar o exame de avaliação psicológica. Comissão de Investigação Social, a atribuição é óbvia e é presidida por um oficial superior ou intermediário. Comissão para o Exame de Aptidão Física, oficial superior, atribuição de coordenar o exame de aptidão física. Equipe de apoio às comissões, oficial, superior ou intermediário, atribuição de dar suporte e apoio às ações das demais comissões. É uma comissão meio severina, digamos assim, né? Alusão aí, quebra-galho, né? O famoso quebra-galho. Ajuda aqui, ajuda ali, ajuda acolá. Comissão de divulgação, pessoal do marketing, digamos assim. Presidida por um oficial superior ou intermediário, com atribuição de auxiliar a Comissão de Coordenação Geral na divulgação de informações sobre o concurso público e o processo seletivo. Coloca no site, coloca nas redes sociais, coloca na mídia de jornais, televisão, etc. As reuniões das comissões do concurso público e do processo seletivo e suas decisões serão registradas em ata, que serão numeradas e conterão a identificação dos membros, com a motivação da ausência, se for o caso. Aquele cara não participou, porque ele estava de licença médica, estava de férias, vai constar lá. A inscrição preliminar habilitará exclusivamente o candidato a se submeter à primeira etapa e suas duas fases do concurso público e do processo seletivo, que são a prova objetiva e a redação. Essa é a tua inscrição preliminar, lhe dá direito a fazer a prova objetiva e a redação. Já a inscrição definitiva, aqui no parágrafo 10, habilitará o candidato classificado dentro do limite máximo de 2 vezes o número total de vagas por cargo público específico a se submeter às demais etapas. Então, 2 vezes o quantitativo de vagas é que vão fazer as outras etapas. Quais são as etapas? Você viu, exame de saúde, avaliação psicológica, tal. O ingresso nas corporações militares estaduais será considerado a contar da data estabelecida na portaria de matrícula do curso de formação, exarada pelo chefe do Poder Executivo Estadual e publicada no Diário Oficial do Estado.
conterá a relação nominal dos candidatos aprovados e classificados em ordem decrescente de nota final do concurso público, do primeiro até o último, dentro do número total de vagas. Então, se o teu concurso tem 50 vagas, vai estar lá do primeiro ao candidato de número 50. Se são 500 vagas, vai estar lá o primeiro até o 500. Como a gente falou anteriormente, o artigo 11 também foi dado uma nova redação a ele, que é o que a gente trabalhou agora, pela Lei Complementar número 613, de 3 de janeiro de 2018. Então, mais uma vez, essa parte 2 dessa aula 1 do nosso Estatuto é para que você possa ficar totalmente atualizado para o concurso de 2018. Beleza? Vamos agora para os nossos exercícios. Em breve, muito breve, você será um PM do Rio Grande do Norte. Está aqui nosso mascote motivacional para você. Logo, logo você vai estar assim. Vamos lá as questões então? 4 questões. Vem comigo. Olha só. Julgue os itens de acordo com a lei número 4.630 de 1976, que é nada mais, nada menos do que o nosso Estatuto dos Policiais Militares do Rio Grande do Norte. Primeira questão, primeiro item. A PM é subordinada ao secretário de Estado, responsável pela segurança pública, e é considerada uma das Forças Armadas, assim como o Exército Brasileiro. Errado, totalmente errado. Não é Forças Armadas, tá? Não é uma das Forças Armadas. A PM. Forças Armadas, quem fazem parte? Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira. Totalmente errado. Características da PM do Rio Grande do Norte. Subordinada ao secretário de Estado, responsável pela segurança pública. Beleza. Destinada à manutenção da ordem pública do Estado. Força auxiliar em reserva do Exército. Não é uma força armada. Ah, mas usa arma. Mas não é considerada uma das Forças Armadas. Usar arma não quer dizer que é uma força armada. Forças Armadas, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Aeronáutica. A PM é uma força auxiliar e reserva do Exército. Então, primeiro item, errado. Segundo item, os militares estaduais da reserva remunerada poderão, mediante aceitação voluntária, ser designados para o serviço ativo, em caráter permanente, por ato do governo do Estado. Primeiro, eles podem ser designados, eles podem ser convocados? Podem. Os da reserva remunerada? Podem. Os da reforma, não. Cuidado com isso. Se você está na reforma, você não pode mais ser convocado. Os militares que podem ser convocados, apenas os da reserva remunerada. Os reformados não podem mais exercer os serviços da ativa. Então, eles podem ser convocados? Podem. É aceitação voluntária? É. Mas é caráter permanente? Não. O ato é do governo do Estado? Não. O governador delega para que o comandante-geral emita o ato. A expedição do ato é do comandante-geral. Então, está errado o item 2. Artigo 6º, a gente viu na parte 2 dessa nossa primeira aula. Os militares estaduais da reserva remunerada poderão ser designados para executar atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública. Caráter o quê? Transitório. Aceitação voluntária. Ato do comandante-geral. Ok? Terceiro item. Aplica-se o disposto no Estatuto no que couber aos PMs da reserva remunerada e convocados. E aos capelães policiais militares. Está certo, o artigo 9º que fala disso aqui. Perfeitamente correto, está aqui, ó. Artigo 9º, inciso 1 e 2. Fechou? Última questão, último item. Ter no mínimo 1,65 m de altura, se for do sexo masculino. E 1,60 m se for do sexo feminino. É um dos requisitos para ingressar na PMRN. Certo, também está aqui o artigo 11, inciso 6, que nós falamos no momento desse inciso 6, que era um item, que era um momento importante da aula. Por quê? Porque algumas bancas já cobraram isso em provas anteriores da Polícia Militar.
de outros estados, certo? Fechamos com isso o quarto item, fechamos com isso a nossa aula de número 1, tá, pessoal? Então, continua conectado com a gente aqui na loja do concurseiro, tá? Se você ficou até agora, a gente fica muito feliz que você confiou na gente e a gente pede que você também nos siga nos nossos canais particulares. No YouTube, Professor Emerson Castro, temos um canal também voltado para você, concurseiro, com alguns vídeos grátis lá para você, tá certo? Dicas, etc. No Instagram, segue a gente lá também no Instagram, @Professor Emerson Castro, Facebook também, Professor Emerson Castro é a nossa fanpage. Segue a gente, curte a gente, que a gente tende cada vez mais a crescer e trazer sempre o que há de melhor e mais novo para você, concurseiro. Tá certo? Fica com Deus, bons estudos e fé na missão. Valeu!